título para minha mensagem é Relacionamentos e Honra. E antes da gente entrar propriamente na mensagem, eu gostaria de dar um pequeno testemunho curtinho, assim, sobre o cuidado de Deus em nossas vidas e que possa servir para o coração de vocês essa noite. O Jorge fez a escala, acho que lá no início de novembro, por aí, se eu não me lembro, final de outubro, né? E aí eu vi lá que eu pregaria em 12 de janeiro, alguma coisa assim. Aí é engraçado que toda vez que ele colocava meu nome lá na escala, ele sempre deixa por último, porque ele sabe que eu fico um pouco assim, tensa, aí a palavra veio rapidinho, mas outras vezes não. Eu pensei em várias coisas e não era aquilo. Dessa vez eu falei, já, Deus agora me deu uma palavra assim que eu tenho tanta paz no meu coração, ainda era final de novembro. Resumindo, a minha mãe ia operar catarata, final de novembro. Dezembro para mim foi um mês assim, muito tumultuado. Meu cachorro adoeceu, faleceu, eu cuidando da minha mãe, cuidando da minha casa, cuidando da casa dela. O Jair teve problema com o emprego dele logo assim, lá no dia 20, pouco. Então foi um mês muito tumultuado. E o cuidado de Deus é tão grande que se eu tivesse que preparar uma palavra no mês de dezembro, talvez eu não conseguiria, sabe? E aí toda vez que eu lembrava que eu teria que trazer uma palavra de janeiro, Deus já me deu e senti aquela paz, aquele cuidado. Então quando vocês estiverem preocupados com alguma coisa, é nesses detalhes assim que parecem pequenininhos, Deus cuida, e uns grandes também. Amém? A gente hoje vai ler Filipenses e Mateus, mas eu vou ler pausadamente, para eu também não me perder. Vocês podem abrir Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler do 1 até o 11, mas vou ler versículo por versículo para a gente ir meditando. Versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre relacionamentos, sabe, irmãos? Um casamento, pai, filho, amigos, irmãos, pessoas que passam pela nossa vida, pela vida inteira, às vezes por anos, por meses, por dias, relacionamentos que Deus vai colocando no nosso caminho. E o que me admirou nesse versículo foi que ele afirma que nós somos fortes, que nós somos bondosos e misericordiosos. Aí se eu olhar para mim, ou se você olhar para si próprio, você pode afirmar, eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu sou forte. Nem sempre. Mas por que ele afirma isso? Pelo único fato da gente estar unido com Cristo. Automaticamente, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós, essa natureza de Cristo é implantada em nós. Por isso essa afirmação não é uma orientação, é uma afirmação. Vocês são fortes, vocês são unidos, vocês são misericordiosos e bondosos. Basta deixar que o Espírito fale mais alto nas decisões, no dia a dia, e isso aqui vai se cumprir na vida de cada um de nós. Amém? O versículo 2 nos diz assim: então, peço que me deem a grande satisfação. Isso eram orientações de Paulo, presbítero Hugo, Paulo, né? Orientando. Mas é a palavra de Deus. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Unidos de alma e mente, o mesmo propósito, o mesmo coração. Eu me lembro que tem uma passagem nos Evangelhos que fala que quando o Espírito Santo foi derramado, eu acho muito lindo quando fala, tinham todos um só coração, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado. Sabe? Quando tem o Espírito Santo, quando a unidade na igreja, o coração é um só. Podem haver divergências de opiniões, podem haver desentendimentos por questões de personalidades, são famílias diferentes, temperamentos diferentes, mas o coração é sempre um só.
Todos nós temos uma tendência de acharmos que nosso ponto de vista sobre as coisas e sobre as pessoas são sempre o certo. Uns têm mais essa tendência, outros menos, mas acho que todos nós temos. Tipo, eu faria melhor, eu cuidaria melhor. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família que ela é compulsiva financeiramente em comprar. E assim, ela se perde muito na vida por causa disso. E vez por outra eu me pego falando, poxa, mas eu não sou assim, olha gente, e é na hora. Sempre que eu falo isso, o Espírito Santo me dá uma cutucada, porque é a fraqueza dela, não é a minha, mas é a dela. Mas ela tem características nela que são fortes e em mim são fracas. Eu estou falando da minha irmã de sangue. Por exemplo, quando meu pai ficou internado no hospital, entre a vida e a morte, eu só consegui ficar com ele de companhia um dia, porque eu me derramava lá em crise de ansiedade e eu mais atrapalhava do que ajudava. E ela ficou lá forte. Eu admirei muito a minha irmã naqueles 15 dias, sabe? Então, toda vez que eu julgar ela, qualquer pessoa, o Espírito Santo me incomoda, que seja, eu acho que é assim com vocês também. Isso é ter o mesmo propósito, o mesmo coração. É não julgar o outro naquilo que nós temos mais controle e ele não. E a gente, às vezes, inconscientemente faz isso. Mesmo quem não é tão temperamental, quem parece que é calminho, sabe? Às vezes mostra até uma aparênciazinha de falsa piedade, compaixão pelo irmão. Ah, fulano, eu não faria assim, tá? Mas não é. É porque está se achando, porque a gente se acha muitas das vezes. E isso não é ter um só coração, isso não é ter unidade. Eu não falo só na igreja, eu falo no nosso casamento, na vida de um modo geral. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de ambiente. Aqui entre nós, no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. O versículo 3 vai dizer assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos. De todos os versículos que a gente vai ler, esse aqui foi o que mais me chama a atenção desde o início da minha conversão. Eu sempre achei isso aqui, assim, top dos versículos que falam de humildade na Bíblia, sabe? Na Bíblia. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Acho que tem algumas traduções que falam: considerem os outros mais importantes que vocês mesmos, do que si próprio. Aí eu coloquei aqui, particularmente esse versículo sempre me chamou muita atenção, desde o início da minha caminhada em Cristo. Paulo nos orienta a praticar a humildade nos relacionamentos. Ele se refere a considerar os outros superiores a nós mesmos, e os outros pode ser qualquer um. Tarefa difícil essa. Eu tenho uma opinião que esse versículo é o versículo, como eu já disse aqui, da humildade, assim, um dos mais fortes da Bíblia. Para o fato de que o outro, essa é a minha opinião, é tão amado por Deus quanto eu e você, e que a graça que está sobre nós está também sobre qualquer pessoa na mesma medida. Por isso o outro é tão importante ou é superior a mim. Aí eu pesquisei um pouco sobre isso, sobre a opinião de pessoas mais teólogas, entendedoras da palavra, Max Lucado. E ele fala assim um trecho sobre essa passagem: faça das pessoas uma prioridade, aceite o seu lugar no plano dele. No plano dele que eu entendi é na vida da pessoa. Dê logo o seu aplauso, não dê só as suas críticas. Acima de tudo, considere os outros mais importantes do que si mesmo. Pense assim: se eu pensar que você é mais importante do que eu, e você pensar que eu sou mais importante do que você, no final das contas, todos nos sentiremos importantes, mas ninguém vai agir como importante. E ele colocou: será que é isso que Deus teve em mente? Eu creio que sim. Essa questão, no meu entendimento, é o que define a honra. O título da pregação é Relacionamento e Honra. É o que define a honra nos relacionamentos. Eu e Jaime fizemos uma terapia tempos atrás, até para ajudar o meu filho, mas no final das contas, como ele não quis ir nas consultas, acabou virando uma terapia de casal, né, Jaime? E teve um determinado momento em que a terapeuta nos perguntou: Cíntia, que fruta você daria para... Você acha que a Cíntia se parece com qual fruta? Aí ele falou: morango. Né? Aí só que ele falou morango por quê? Ela perguntou. Ele falou: ela é muito melindrosa,
Ela é muito sensível, tem hora que eu tenho medo de falar as coisas, machucar e ferir, como se ela fosse desmanchar diante de mim. E eu saí da terapia aquele dia preocupada. Eu falei, poxa, eu oprimo de uma certa forma já o meu temperamento tão sensível, né? E ela me perguntou o que eu achava dele. Eu falei, ele parece um limão, daqueles bem azedos. Aí eu pensei na minha dificuldade em lidar com o azedume do Jaime muitas das vezes, sabe? Às vezes eu estou num dia assim tão alegre, que ele chega tão azedinho em casa, que ele azeda um pouco assim com os pensamentos e aquilo. Só que assim, irmãos, eu não estou aqui para falar mal dele nem ele de mim. Se bem que é só eu que estou falando, eu pedi licença aí para citar isso. Eu estou dizendo para vocês isso porque no dia que Deus me deu essa palavra, Ele me trouxe esse momento da terapia mente. E é relacionamento, casamento. Aliás, é o mais importante dos relacionamentos. Antes até dos nossos relacionamentos com nossos filhos. E desde aquele dia para cá, mas de um tempo mais recente ainda para cá, eu tenho pensado em não ser tão frágil diante do Jaime, sabe? E eu acho que Deus tem trabalhado isso nele também, de não ser tão azedo diante de mim. De procurar ser tipo, pelo menos um limão doce. Não tem limão doce? Nunca chupei, mas deve ser menos azedo um pouquinho. A gente tem feito isso com o outro. Deus tem trabalhado no nosso casamento, na nossa vida. E a gente também não precisa carregar para a vida toda o rótulo que colocam sobre nós. Esse dia que Deus me deu a palavra, eu estive na casa da Gleice, mais para frente um pouco. A Gleice nem sabia, ela estava lavando uma travessa de morango para fazer suco para vocês almoçarem, no dia que ia ter um evento na igreja. Aí ela, sem saber de nada, ela virou para mim e falou, limão, morango é tão chato de lavar, né? É uma delícia, mas é chato para limpar, né? Eu falei, é chato. Desmancha na mão, né? Se apertar demais. Mas a gente não precisa carregar essas características, esses rótulos para a vida toda. É como se aquilo ali fosse eternamente nosso, sabe? O morango é gostoso, mas tem seus defeitos. O limão é uma maravilha, ele limpa o sangue, ele faz um monte de coisa boa. Mas em excesso também ele pode azedar o humor do nosso cônjuge, dos nossos amigos, né? Do nosso trabalho. A gente pode deixar o nosso temperamento ser controlado pelo Espírito Santo. Eu não preciso carregar o rótulo de ansiosa pro resto da minha vida. Eu tenho entendido isso de um tempo para cá. Não que eu não seja, mas ultimamente, quando alguma situação me aflige e me traz crise, eu falo, eu estou ansiosa, eu não sou ansiosa. E vai passar, amanhã vai passar. E isso tem me ajudado muito, que seja assim, sabe, com cada um de vocês. O fato é que nenhum de nós precisa ser sempre aquilo que é mais predominante na nossa personalidade, como característica negativa. Com a ajuda do Espírito Santo, características negativas nossas podem ser controladas e não nos dominarem. Eu decidi que não quero ser dominada pela ansiedade e a fragilidade extrema, estando ansiosa, estando algumas das vezes nervosa, mas não sendo assim o tempo todo. E aí eu acho que entra a questão da honra também nos relacionamentos. O momento que a gente decide mudar as nossas fragilidades, deixar o Espírito Santo nos fazer mais fortes, dominar aquilo ali, a gente está honrando o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos filhos, porque assim eles não vão sofrer tanto, sabe? Eles vão se sentir mais seguros, isso vai passar segurança para eles. Isso é honrar o outro. Meu cachorro morreu, eu estou sempre falando do meu cachorro, né, gente? É porque eu amava ele demais mesmo. Em 11 de dezembro. E eu estava, chorei. E ele chegou no trabalho, a gente ia para a formatura da nossa netinha. Aí ele subiu, chegou em casa em prantos, parecia que ia morrer. E eu não esperava essa reação dele, do limão, sabe, azedo, forte, como uma rocha, casca dura. E eu já tinha chorado muito, então eu estava serena naquele momento. E aí ele subiu para tomar banho, eu fiquei primeiro até a depressão dele subir, porque ele estava muito, muito triste. Aí eu peguei a mensagem dele, ele tinha mandado uma mensagem para o pastor Jorge, estou com muito medo, deu ruim, talvez tenha até que sacrificar, e eu estou com medo que a Cintia vai entrar nas crises dela de novo. Na mesma hora eu falei, não vou fazer isso com ele, não vou ler em cima, vou dar força para ele, porque eu vou falar que não é assim. E ele estava lá no quarto, desmanchando, né, gente? Eu abracei ele e falei, não, eu não vou ter crise de novo. Quanto a mim, fica tranquilo. Chora, bota teu choro para fora. Mas Deus é com a gente. E aí Deus falou comigo novamente sobre honra e relacionamentos. Sabe, eu não sei que tipo de fruta, seu marido, seus pais, as pessoas em geral,
Dizem que vocês são parecidos, não sei que rótulos as pessoas colocam em vocês, mas não precisa ser sempre tudo igual o tempo todo. Deixa Deus te moldar, te quebrar, te refazer se precisar, te disciplinar. Aí veio a nossa terceira luta em dezembro, logo após o Natal, foi mandado embora por questões de trabalho. Novamente ele ficou muito triste. E eu tenho visto ele muito abatido nesses dias em casa, sabe? Mas isso também não tem me deixado ansiosa, irmãos, por Deus, porque eu sei que ele vai conseguir um emprego muito em breve. E acho que é uma questão para tratar ele. Eu não falei isso com ele ainda. Eu estou deixando ele passar por esse deserto, só orando quietinho no meu canto, porque ele não me expressou para mim, mas eu tenho certeza que Deus está falando muita coisa no coração dele nesse período. E às vezes os desertos, as lutas vêm para isso. Eu louvo a Deus por cada caverna que às vezes eu passei ano passado. Foi muito difícil. Algumas eu achei que eu não ia conseguir sair, nunca mais. Mas foi dali que eu extraí tesouros preciosos, sabe? E eu tenho certeza que o Jardim e cada um de vocês que possam estar passando por cavernas aqui, por situações difíceis, no final das contas vocês vão ver que daí vocês vão extrair muita coisa boa para ajudar muita gente nos relacionamentos de vocês. Versículo 4 de Filipenses. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Agora eu vou ler primeiro Filipenses 2, eu vou ler do 6 até o 11. Ele tinha, falando de Cristo, tá? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Jesus era extremamente humilde. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra, o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos, declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus era Deus, mas ele foi exaltado e honrado pelo Pai por ter se rebaixado a ficar nesse mundo em carne como nós, por ter se humilhado, por ter sido humilde. Sabe, Deus nunca vai exaltar ninguém se a pessoa pedir para ser exaltada. Eu quero ser honrado, eu quero ser... Isso acontece quando Deus quer, é Ele que faz. E eu fiquei me lembrando até do louvor que fala aí, que vocês devem conhecer, que eu acho que ele vai totalmente com a contramão do Evangelho, o sabor de mel do refrão dele, né? Quem já nunca ouviu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Porque vai estar entre a plateia e você no palco e vão ver Jesus brilhando em você. Esse louvor para mim é totalmente anti-evangélico, porque eu acho que quando alguém é exaltado por Deus, o sentimento que brota mais assim predominante é justamente a humildade e o querer guerra com ninguém, nem com quem não ajudou, nem com seus inimigos, nem com ninguém. Eu acho que faz a pessoa ainda mais humilde e Deus exalta e honra quem Ele quer. Amém? Eu vou ler também Mateus 18, vocês podem abrir, do 1 ao 5. O título sugerido aqui na Bíblia é quem é o mais importante. Versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e que fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Novamente, Jesus falando de humildade e de quem é mais importante.
a pessoa, versículo 4 novamente, a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Nós devemos amadurecer e nos tornar adultos na fé para sair do leite e nos tornarmos adultos espiritualmente. Mas na humildade e na forma de encarar os relacionamentos e a vida, nós devemos nos tornar como crianças para poder fazer parte do reino dos céus, assim como Jesus. A humildade nos leva a honrarmos a Deus, honrarmos aos outros, e quem nos honra é o Senhor. E é isso, irmãos, é a palavra que eu queria deixar hoje. Eu ia até chamar as crianças no finalzinho, mas eu acho que não ia dar muito certo, porque eu fiquei com medo que eu ia fazer umas perguntas para elas, mas eu acho que eu ia me perder, que criança se anima um pouquinho, né? Talvez ficasse um pouquinho tumultuado. Mas eu fiquei me lembrando das crianças nossas aqui que estão aqui dentro, quando a gente se reunia na casa do Jorge da Gleice, as tretas que tinha lá na Gleice, os pais aí vão se lembrar mais. Tinha o Miguelzinho na época da Jéssica, e quanta treta que deu, né? Joyce com Miguel, Henrique com Joyce, Henrique com Miguel, dava muita, né? E era impressionante, irmãos, depois eles estavam tudo na paz e era tudo maravilhoso. E é isso que a gente tem que olhar, sabe? Essa humildade, essa capacidade que eles têm de perdoar, de amar, e eles sentem falta do Miguel até hoje, sabe? Nunca se esquecer de quem passou pela nossa vida, porque se os relacionamentos foram interrompidos por diferenças, mas teve alguma coisa de bom em algum momento da vida, e é seguir caminhando assim, como Jesus, em simplicidade, humildade. E para finalizar, eu ia trazer para vocês hoje uma salada de fruta, eu ia botar nos potinhos, ia dar um para cada um, mas não foi possível. Mas eu acho que nós somos uma grande salada de fruta, na verdade, aqui dentro, como comunidade Servir. Parece que Deus colocou o morango, o limão, vocês aí, eu não vou nomear ninguém, cada um. Colocou-nos no mesmo potinho, numa salada, para um adoçar um pouquinho o azedume do outro, e assim a gente vai vivendo e crescendo como igreja, e sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Amém? Foi essa a minha palavra, que o Espírito Santo fale melhor no coração de vocês. Amém.